eu tenho convidado aqui algumas pessoas que falam muito da parte da formação, a importância da formação, os especialistas, que são os nossos professores também aqui do Instituto Simas de Ensino. E também convidando os alunos que chegaram ao mercado de trabalho e como eles conseguiram chegar ao mercado de trabalho. Isso que é o mais importante para você entender o processo, para você também modelar essas pessoas. A ideia aqui é sempre a gente tirar pontos positivos, o que essas pessoas estão fazendo, para que eu possa também repetir esses comportamentos e chegar aos mesmos resultados, porque nós já fizemos testes em milhares de alunos aqui do Instituto Simas de Ensino, e ontem o professor Ronilson, ele trouxe uma coisa bem importante, que o professor, o mentor, ele já sabe quem vai dar certo. Ele bate o olho, principalmente em eventos e aulas, treinamentos presenciais, ele bate o olho e ele fala, está ali uma pessoa que tem um grande potencial, né? Nós já falamos muito sobre ambientes. O ambiente, ele influencia em partes os resultados que você está construindo. Por que eu falo sempre que só o ambiente ele não é responsável? Por conta de toda a minha história, da onde eu vim, de uma comunidade, e eu me formei onde quis, na profissão que eu escolhi de propósito, fundei uma instituição de empresa, trabalho num concurso que eu escolhi, que foi, na minha opinião, é o melhor lugar para se trabalhar hoje no país, que é a universidade, uma das universidades, que é a Universidade Federal, né, uma das mais importantes do país. Então, toda essa construção eu quero sempre levar para a minha audiência, levar para os meus alunos, para que eles entendam quais foram os comportamentos do Lucivaldo, o que ele fez, e mostrou, que mostra onde ele conseguiu chegar. E o que ele conseguiu construir, será que eu consigo replicar na minha vida também? Então a ideia é sempre modelagem, né? Eu falo muito de modelagem porque eu acredito que é o melhor caminho. Só que não só modelar os seus mentores, não só modelar as pessoas que você admira, mas modelar também os comportamentos dos seus concorrentes. Por isso que é importante você entender, e quando você encontrar uma pessoa que ela já trabalha em 2, 3, 4 lugares, você tentar entender o que ela fez para chegar nesses lugares. E como essa pessoa ela é escolhida nos processos. Porque eu sei que a maioria de vocês pensam o seguinte, Lucivaldo, ele nem horário tem. Como que a empresa ainda dá uma chance para essa pessoa? Né? Você fica tentando encontrar a resposta da cabeça daquele avaliador. Por que aquele avaliador deu a oportunidade para alguém que não precisa? E é muito simples, né? Porque aquela pessoa vai resolver o problema mais rápido do que alguém que está iniciando, do que alguém que está começando. Então, o jogo para quem está buscando se tornar um profissional de sucesso sempre é acelerar esse processo. Como que eu, de forma rápida, eu consigo ter os ingredientes necessários que vão me colocar no mercado de trabalho, tá? Hoje eu quero fazer um negócio bacana com vocês aqui. Eu quero responder perguntas, tá? Antes de eu entrar no conteúdo, nós vamos falar um pouco sobre medo e sonhos aqui, mas eu quero responder algumas perguntas. Então, se você tem alguma dúvida, posta aqui para que eu possa te ajudar, tá? A Elaine já postou, boa noite, gostaria muito de fazer uma especialização para atuar na área da radiologia. Para se ter experiência é necessário esta oportunidade? Na verdade, o que acontece, Elaine, que as empresas, elas já, quando elas divulgam suas vagas, elas já querem um profissional melhor preparado. O que acontece é que a educação está muito fácil, está muito acessível. Eu estava vendo aí recentemente, estudando algumas faculdades e universidades, elas estão oferecendo o tecnólogo EAD, né? Há um tempo atrás isso era proibido. Há um tempo atrás não era permitido fazer esse curso à distância. Só que pós-pandemia, né, durante a pandemia e pós-pandemia, meio que foi liberado esse modelo de educação. E a nossa profissão, principalmente as profissões da área da saúde, são profissões que exigem muitas práticas, né? E aí os conselhos de classe, eles brigam muito para que você faça um curso presencial, é o objetivo. Só que quando você coloca isso como uma exigência, acontece que você deixa de formar em algumas
em algumas não, na maioria das cidades, dos estados, profissionais capacitados, qualificados para atender aquela demanda. E a atualização, ela está rápida, constante, então o profissional precisa também caminhar junto com essa atualização. Então, as empresas, percebendo essa facilidade em a pessoa ter a diplomação, o que as empresas fazem? Elas precisam criar filtros para tentar deixar de fora a maior quantidade possível de pessoas que não estão preparadas. Esse é o objetivo principal. Eu te falo isso porque no início da minha jornada, da minha carreira, lá no ano de 2000, 99 eu já comecei a prestar concursos públicos, né? Mas no ano 2000 eu intensifiquei. E eu prestei estou há 23 anos na profissão, né? Principalmente na área da saúde, há 23 anos. Só que há uns 14 anos seguidos, eu prestei concursos públicos. Só que chegou um momento que eu tomei uma decisão. Eu falei, cara, como que eu vou ser aprovado num concurso se a minha nota não é boa? E aí eu comecei a estudar, eu até faço isso no treinamento de preparatório para concurso público que nós temos aqui, a mentoria, para entender a cabeça do concurseiro. Porque não basta só você decorar hoje um livro. Se você só decorar, você não passa no concurso. Você precisa aprender quando começa a nova turma de especialização. Josi, dia 12 já tem novas turmas, tá? Dia 12 já tem novas turmas. Então, nós estamos com as inscrições abertas, garante sua vaga, chama aqui no direct, eu te mando lá pro grupo VIP e você recebe uma condição especial. Mas dia 12 já tem turmas novas, tá? Então eu comecei a procurar entender como é que funciona a cabeça de um concurseiro. E aí eu cheguei nos meus concorrentes. Por quê? Eu percebi que lá, quando você tem uma pessoa que ela gosta de prestar concursos públicos, essa pessoa, na grande maioria das vezes, essa pessoa está numa seleção de qual lugar é melhor e qual lugar paga melhor para ela fazer a escolha. Esse é o ponto. Então, quando ela presta um concurso melhor do que aquele que ela está, automaticamente ela abre mão daquele outro emprego. Isso já havia acontecido inúmeras vezes. E eu prestava concurso e eu percebia que sempre os primeiros aprovados eram os mesmos candidatos. Eu falei, cara, não pode ser possível. Essa pessoa ela não trabalha em todos os lugares. E eu comecei a conversar com algumas dessas pessoas. Por que eles prestavam concursos públicos naquela proporção, naquela quantidade, e como eram as suas rotinas de estudos. Olha só, você já marca isso aí no seu caderno de anotação. Como que uma pessoa de sucesso se prepara? Desde o meu começo, lá atrás, eu sempre coloquei como modelo, exemplo para mim, os atletas de alto rendimento. Coloque isso também para você. Como que um atleta de alto rendimento ele funciona? Como que é a cabeça de um atleta de alto rendimento? Por que isso é importante? Porque no preparo do atleta de alto rendimento, o objetivo não é o pódio. O pódio é a consequência do esforço, da preparação. Presta atenção nisso. O objetivo de um atleta de alto rendimento é melhorar o seu indicador ou os seus indicadores. Ele faz um treino, e amanhã ele vai repetir o treino. Ele quer que a nota, os números que saem, sejam melhores que os números de hoje. Você precisa entender isso porque é a forma como funciona a mentalidade de uma pessoa de sucesso. Eu faria uma especialização, mas a região, embora só tenha um curso de radiologia, faz online, não é? Faz online. A Elisandra está aqui, ela é de Maceió e estuda no Simas. Faz online. Então, o que eu quero que você comece a observar é o seguinte. Como
que eu me preparo para me tornar um profissional de sucesso? E aí você vai escolher modelar também atletas de alto rendimento, que era o que eu fazia lá atrás. Maratonistas, os nadadores, atletas olímpicos. Eu via o esforço daquelas pessoas e na grande maioria das vezes, se você, ainda mais se você pega algumas modalidades do Brasil, eles não chegam nem entre os 50 primeiros. Mas presta atenção, entre os 50 primeiros numa Olimpíadas é algo como meta, é algo como objetivo dessas pessoas. Imagina quando você... Eu lembro quando eu acompanhava o Guga, Gustavo Kirten, que é tenista. Provavelmente a maioria de vocês nem conhece, alguns sim, mas a maioria nem conhece. O Guga, ele foi campeão em Roland Garros. Aí todo mundo naquela época se espantou. Nossa, como é que pode um brasileiro ser campeão num tênis de alto rendimento? Campeão de tênis de alto rendimento. E aí ele tinha um bom treinador, presta atenção porque o mentor é importante. O mentor, ele te dá esse preparo, esse acompanhamento. Eu tenho até um filme para passar para vocês sobre isso, tá? Na verdade, eu tenho várias coisas para passar para você hoje. Eu tenho livros aqui que são livros incríveis que vai te ajudar. Eu tenho filmes para te passar, então segura aí. Mas esse filme que eu vou te passar, ele fala um pouco sobre isso, sobre atletas de alto rendimento. E quando você entende a mentalidade de um atleta de alto rendimento, automaticamente você começa a entender e olhar para dentro de si o que você não está fazendo para você chegar no seu objetivo. E olha que incrível, né? O seu objetivo nem é ser um atleta. O seu objetivo nem é treinar igual um atleta. O seu objetivo nem é ter o corpo de um atleta, ter a musculatura de um atleta, ter a respiração de um atleta. Mas, dentro da sua profissão, o seu objetivo é ter alto rendimento. E para você entender isso, você precisa ter indicadores. E quem são as melhores pessoas para trazer esses números para você? Os seus concorrentes. Então lá atrás, quando eu quis melhorar as minhas classificações nos concursos, eu precisei olhar para os concorrentes. Então, você precisa olhar. Primeiro, eu quero que você faça isso. Escolha alguns atletas de alto rendimento. Observe os comportamentos. Observe a forma como essas pessoas se preparam. E o que elas fazem para se preparar. Você vai perceber, você vai ficar besta com o que você vai encontrar de informações a respeito desses atletas. Dorme, tem horário regrado para dormir, para comer, para treinar, para sair. Então assim, tudo controlado até o dia da prova. Só que quando a gente olha para as pessoas comuns, o que as pessoas comuns elas têm? Elas têm o sonho, que é o pódio, né? Que é diferente. Olha, o atleta de alto rendimento, ele só quer melhorar a sua performance. Por consequência, ele vai conseguir, muitos vão conseguir chegar no pódio. Incrível. Talvez a pessoa fique uma vida e suba uma vez para receber a medalha de ouro. E já é marcado na história. O que eu quero que você entenda é que você precisa se preparar como um atleta de rendimento para a sua profissão. Porque as pessoas comuns da sua profissão, elas não vão agir e elas nem estão interessadas nesse tipo de conteúdo, porque na cabecinha dela, o que importa é só o conteúdo técnico, é só ela ler o livro. Então ela não está preocupada com a parte comportamental do processo. Só que hoje você tem que alinhar os dois pilares. Você tem que ser um bom estudante, você tem que buscar conhecimento, mas você tem que fazer muito mais do que os seus concorrentes. Então, por que eu te pedi lá na aula 1 ou na aula 2, quando a gente falou de ambientes, eu falei o seguinte: se você está num grupo, seja no Facebook, Telegram, seja WhatsApp, que esse grupo, as pessoas, elas não estão alinhadas
com aquilo que você quer construir na sua vida, não faz sentido você estar lá. Por quê? O ambiente, por si só, ele não faz você chegar no teu sucesso. Ele não faz. Ele pode ajudar ou te atrasar, te atrapalhar. Mas o fato de você ter nesse ambiente pessoas que não estão compromissadas com aquilo que você quer construir, automaticamente te atrapalha. Por quê? Porque, olha só, a gente fala de resultado. Como é que se dá bons resultados? Como é que se dá um bom resultado? A primeira coisa que você precisa entender para você ter um bom resultado é o tipo de informação que você está deixando chegar até você. Essa é a primeira coisa. É o primeiro passo. Sivaldo, mas eu sou mediano nos resultados. Por exemplo, em uma aula eu falei sobre em qual degrau do conhecimento os participantes daquela aula estavam, né? E eles ficaram apontando, Sivaldo, meu nível de conhecimento é degrau 1, degrau 3, degrau 5, degrau 6. Isso é média. Isso é a média. Só que as empresas, quando ela vai investir num equipamento, por exemplo, de 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões de reais, eles não querem pessoas medianas. Eles querem alguém acima da média. E para você chegar no nível de uma pessoa, pensa num atleta de alto rendimento. Para você chegar no nível de alto rendimento e para você se tornar visível para quem está no processo de seleção, você precisa mostrar qualidade. Olha só o que eu disse. Eu não falei comprovar a experiência. Eu falei que você precisa mostrar segurança, qualidade naquilo que você está falando. E aí que está o ponto. A maioria das pessoas, elas têm medo. Medo até de dar certo, medo até de ser aprovado. Tem pessoas que não participam de seleções porque ela fala o seguinte, cara, eu não tenho conhecimento. Aí vocês viram a Fernanda falando isso, né? Eu trouxe a história da Fernanda, que é uma ex-aluna de sucesso, e a Fernanda contou pra gente o seguinte, eu nem entregava o meu currículo, Lucivaldo, porque eu tinha medo de ser chamada para o processo seletivo. Gente, não é ser aprovada. Ela tinha medo de ser chamada para o processo seletivo. Porque quando ela é chamada para o processo seletivo, ela tem que comprovar que ela tem o conhecimento através daquela seleção. Então, ela automaticamente, ela não enviava o seu currículo para as empresas. Ela não enviava o seu currículo para as empresas. E por conta disso, o tempo foi passando. O tempo foi passando. Só que olha que interessante, o tempo foi passando, mas ela foi se capacitando. Ela foi buscando conhecimento. O que é se capacitar, buscar conhecimento? É você trocar a informação. É você trocar a informação que chega. E eu vou te mostrar por que isso é importante. Porque quando você começa a se alimentar de uma informação de qualidade, nós falamos sobre sonho, lembra? Sobre sonho, você primeiro sonha com os olhos abertos e você deseja com os olhos abertos e você intensifica esse desejo, essa vontade e aí você passa a sonhar com os olhos fechados. Você dormindo, por exemplo. O que significa isso? Aquela informação já está no seu subconsciente. Você passa a desejar aquilo. Com alguns exercícios, eu passo isso na mentoria para os alunos, com alguns exercícios aquilo vai se intensificando, ele começa a ver isso muito perto, até que ele consegue realizar. E uma dessas atividades foi incrível com a Isabel, nossa aluna da mentoria de Mamo, que ela falou, professor, eu sonhei tanto que eu vi o hospital ser construído, eu vi os setores, eu vi eu caminhando dentro do hospital. Gente, não tinha hospital. Ela sonhou. Só que 2 anos depois, eles construíram exatamente aquele hospital do sonho dela e ela foi trabalhar lá. Nossa, poderoso. Quando ela me contou aquilo, eu falei, meu Deus do céu. Foi incrível aquela aula, né? Uma aula de mentoria. E ela contou pra gente exatamente isso. Ela falou exatamente sobre isso. Ela falou que a gente tava nesse tema que eu estou trazendo pra você hoje, né? E você muda a informação. E a importância de você sair de perto de pessoas que não somam na tua vida. Você precisa eliminar essas pessoas da sua vida. Eliminar, de vez. Eu quero que você entenda o seguinte, existem pessoas na sua vida que você não pode eliminar.
Você concorda? Porque você nasceu nessa família. Você talvez veio como filho nessa família. Talvez você é irmão de alguém. Mas fora isso, o resto você escolhe. É uma escolha sua. Quando eu ouço alguém falar o seguinte: minha esposa não me apoia, o meu marido não me apoia. Quem escolheu? Você deveria ter escolhido o melhor. Agora que você errou na escolha, então durma com esse barulho. Aí é interessante, porque as pessoas falam o seguinte: Lucivaldo, mas eu não consigo mudar aquela pessoa. Não consegue mesmo. Porque a pessoa, ela muda observando os comportamentos da outra pessoa. Então quem tem que mudar? Você tem que mudar. Então eu preciso que a gente entre aqui agora nesse ponto importante dos ambientes e das pessoas. Mas a gente não está falando disso, isso foi aula passada. O que eu quero que você entenda é que as pessoas que estão nos ambientes que você frequenta, essas pessoas estão trazendo para você as informações que elas se alimentam. E essas informações, se você não tomar cuidado, elas vão atrapalhar no seu resultado. Por isso que quando você for escolher entrar em novos ambientes, você precisa investigar antes. E é isso que eu peço para os meus alunos do Instituto Simas de Ensino. Até na hora que eu encontro muitos alunos, interessados em fazer a matrícula, e eles chegam lá na recepção: professor, que bom você aqui, eu te vi na live, eu te vejo no YouTube, eu falo: que bom, significa que você sabe exatamente onde você está entrando. E eles balançam a cabeça e falam: sim, eu sei onde eu estou entrando. E foi por conta disso que eu escolhi vir para cá. Cara, isso é incrível. Na minha época não era assim. Na minha época eu prestava concurso, eu prestei processos de seleção para matrículas, né, na época, do curso técnico, e a gente disputava para ter direito de fazer o curso em determinada instituição. Por exemplo, São Camilo, Santa Casa, o HC. Essas instituições, antigamente, elas faziam processos de seleção para escolher os seus alunos. E eu não conseguia passar naquela prova. Tentei algumas vezes, não consegui. Quando saiu a oportunidade de estudar numa escola que eles não tinham esse critério, eu falei: é aqui que eu vou. Por isso que eu falo que a escola, ela não faz o aluno. Às vezes as pessoas falam assim: por que você não consegue emprego? Porque eu estudei numa escola fraca. Não, quem é fraco é você. Por que você está falando isso, Lucivaldo? Porque eu me formei numa escola que faliu. A escola faliu, não foi por questões financeiras, nada disso. Não é porque ela era ruim, nada disso. A escola faliu por má gestão. Porque eram 5 unidades. Por má gestão ela faliu. Então, você concorda que se a escola faliu por má gestão, os alunos, eles não têm nada a ver com isso. Todo o aprendizado que aquele aluno tem, e muitos chegaram ao sucesso profissional. Eu trouxe aqui um convidado, o professor Douglas, que hoje é gestor e coordena mais de 340 profissionais. O professor Douglas, ele formou nesse mesmo colégio. Então, ele se tornou um profissional de sucesso. Então, a escola não tem não dá pra gente terceirizar essa responsabilidade. Por quê? Ainda mais hoje em dia, que você tem tudo fácil. Então, eu comecei falando, muitas das oportunidades que você tem hoje de buscar estudar são online, são EAD. Então você hoje não pode falar o seguinte: eu não tenho como aprender. Mas como não? Se o conteúdo, inclusive, está gravado. Se você pode pegar esse conteúdo gravado e complementar os seus estudos. Você pode fazer os seus resumos. Você pode revisitar o conteúdo. Você pode assistir outros cursos. O Simas tem 70 cursos gratuitos. Como você não pode estudar hoje em dia? Lógico que você pode. Então por que as pessoas não estudam? Porque a taxa de pessoas que concluem os cursos é muito baixa. De 2 a 3% das pessoas no Brasil concluem os seus cursos online. É muito baixa. E muitos nem assistem às aulas, não tem paciência de assistir às aulas, né? Então, a gente percebe que, ao mesmo tempo, falando do professor Douglas, ele acaba de entrar aqui. Tudo bem, mestre? Então, assim, a gente percebe que
está muito fácil e por conta de estar muito fácil, as pessoas não se empenham para aprender. Por quê? Porque a conversa da mente é o seguinte: a hora que você quiser, está disponível para você. Faz outra coisa agora, depois você volta. E aí as pessoas vão se perdendo no processo. Eu fico imaginando, lá no ano de 2000, quando eu decidi prestar concursos públicos, se eu tivesse a facilidade que vocês têm hoje. Meu Deus do céu. Eu viajava para estudar, eu viajava para modelar pessoas, para os professores que eu escolhi, muitos deles fora de São Paulo, eu tinha que ir para fora de São Paulo. Fui em vários cursos fora do Brasil, vários. Palestrar eu fui umas 10 vezes, mas participar de cursos, treinamentos, umas 30 vezes. Eu quero até te contar uma história hoje, quando eu fui para a Áustria participar do Europeu. Quero te contar isso para você entender o movimento que um profissional pode fazer para chegar ao nível de sucesso. Lembra a história do atleta de alto rendimento? É a mesma coisa, não muda nada. Então, quando você melhora essa informação que chega até você, você pode, isso pode ser consciente, pode ser uma decisão sua, ou não, você pode ser teimoso. Você pode falar assim, não, isso que ele está falando não interfere na minha conduta, não interfere no meu resultado. Você que pensa. Você que pensa. Tem um livro que chama O Poder do Subconsciente. Esse livro ele é poderoso porque ele fala exatamente sobre isso. Ele fala sobre a informação que chega e que vai para dentro do seu subconsciente e que você não tem mais comando sobre ela. Deixa eu ver aqui o autor. E você não tem mais comando sobre ela. E os seus comportamentos, eles não vêm da informação consciente, que representa apenas 5%. Eles vêm da informação que estão dentro do seu subconsciente. E aí onde as pessoas, elas ficam batendo cabeça e falam o seguinte: por que eu não tenho sucesso? Por que eu não consigo melhorar o meu desempenho? Por que eu não consigo melhorar os meus índices? Porque elas não se preocupam com isso. Elas acham que é o quê? Eu vou acumular certificados, eu acumulo certificados, e quando pedir no processo seletivo, eu apresento. Não é assim que funciona. É muito mais, e está cada vez mais profundo, isso que nós estamos falando aqui. Né? Por isso que o professor Ronilson ontem ele falou, cara, eu fiquei encantado com a metodologia do Simas, porque o Simas ele trabalha diferente os seus alunos. Por isso que a gente consegue colocar alunos recém-formados no mercado de trabalho, mesmo sem experiência, independente da idade. Por exemplo, Maria Eunice passou num concurso público em primeiro lugar com 62 anos de idade. Maria Mendonça, que é nossa aluna da mentoria, trabalha lá em Viena, na Áustria, conseguiu isso aos 51 anos de idade. A Pilar, que veio para o Brasil aos 46 anos de idade e se tornou um profissional de sucesso há quase 50 anos de idade. Então, assim, quando a gente começa a ver as histórias dessas pessoas e essas pessoas chegando ao sucesso, então significa que idade não é um problema. QI não é um problema. Gênero não é um problema. Falta de tempo não é um problema. Ser mãe não é um problema, porque todas essas mulheres que eu citei, são mães. Elas também têm que cuidar da casa. Elas também têm que trabalhar. Elas também têm que cuidar dos seus esposos. Elas são também mulheres do lar. Então assim, o que está acontecendo então? Então o que está acontecendo é que elas se esforçam mais que os seus concorrentes. Elas fazem um pouco mais. Esse livro, O Poder do Subconsciente, é do... deixa eu pegar aqui o nome dele. De repente você quer... Joseph Murphy. Então você pode pegar, comprar esse livro e você entender isso. Por que trocar informação é importante. E quando você está num ambiente que você tem uma informação que você não comanda, que você percebe que você está perdendo o controle, você precisa assumir o controle. E quem assume o controle é quem se posiciona. Quem se posiciona fica à frente, comanda. Se você entender o que eu estou falando, automaticamente você consegue tomar algumas decisões importantes hoje. Primeiro, você não deveria estar em grupos de Facebook onde as pessoas estão falando mal da sua profissão. Sabe por quê? Porque
quando a pessoa fala mal de alguma coisa, e na grande maioria das vezes são pessoas fracassadas que falam mal, pessoas vitimistas, pessoas preguiçosas, são pessoas que não vão estudar. Esquece. Elas não vão. Porque se elas realmente decidissem estudar, se elas realmente decidissem fazer tudo o que eu estou falando aqui para você, automaticamente elas não estariam reclamando. Você concorda? Elas estariam em construção. Aí eu quero trazer 2 exemplos para você, só para você entender como é que funciona a mentalidade do nosso povo. Só para você entender. Eu fui convidado para fazer uma palestra em Barcelona. Foi a primeira vez que eu fui convidado para ir para a Espanha. E chegando lá em Barcelona, eu fiquei encantado com a forma de atendimento. Por quê? Em todas as empresas que eu passava, drogaria, restaurante, padaria, todas, eles pediam para que eu avaliasse o atendimento. Eu achei aquilo bem bacana. Por quê? E assim, não era um lugar online, era uma maquininha que você deixava o feedback ali para aquelas pessoas. E aí você já fazia a avaliação na hora. E algumas empresas até tinham um painel que dava ali a pontuação, como era o rendimento daqueles colaboradores naquela empresa. Como funciona no Brasil? No Brasil, você tem um lugar para você reclamar. Você tem um lugar para você reclamar. Criar uma empresa dando poder para as pessoas fazer o que elas mais gostam. Reclamar. Por isso que a empresa virou um sucesso. Mas você não tem um lugar para você elogiar. Deveria ser igual, né? Eu não gostei, eu vou lá e reclamo. Eu gostei, eu vou lá e elogio. Não. No Brasil, você não tem esse lugar de elogiar. Você tem um lugar para reclamar. E por que isso acontece? Acontece porque o brasileiro, ele é preparado para reclamar. Ele é preparado para se vitimizar. Nós somos, está na nossa cultura, é cultural isso. Provavelmente você viu seu pai reclamando muitas vezes do governo, do trabalho, do salário, das pessoas que trabalham com ele, sua mãe também. Você viu. Você viu os professores reclamando na escola, seus amiguinhos. Você viu isso. E aí você foi meio que sendo programado também para ser uma pessoa que reclama. E o livro do Joseph Murphy, ele fala isso. Se eu tenho uma quantidade de informações que eu não tenho controle, automaticamente o meu resultado vai ser repetir exatamente aquelas informações. Esse é o ponto. Por isso que você precisa tomar de forma consciente decisões de sair desses grupos. Porque você vai quebrar esse padrão da reclamação. Pessoas falando mal da sua profissão, pessoas falando mal dos seus colegas, pessoas falando mal do seu conselho, pessoas falando mal. Você vai quebrar isso. E o que você vai fazer então, já que você vai abrir aí uma lacuna, um espaço? Você vai preencher esse espaço com pessoas que estão falando bem. Lucivaldo, mas eu não conheço ninguém falando bem. Então, aí está o seu problema. Aí está o seu problema. Você precisa encontrar. Então, por exemplo, eu já vou até dar alguns exemplos para você. Se você tem um Instagram, onde toda vez que você vai acompanhar uma live, tem alguém falando mal da sua profissão, tem alguém falando mal dos seus colegas de profissão, você não deveria estar ali, não deveria nem fazer parte. Você troca isso por lives de pessoas que estão te mostrando o caminho das pedras. Te falando o seguinte, olha, eu vou te mostrar, vou te ensinar como você se capacita, como você se qualifica, como você... E eu sei que é difícil porque sempre quando você entra num conteúdo como esse, no final alguém vai te oferecer alguma coisa. E é isso que te incomoda. Por exemplo, nós estamos na semana da especialização. Eu tô te entregando um conteúdo e no final eu vou te fazer um convite. Olha, nós vamos abrir as inscrições para a especialização. As pessoas não querem isso. Então, para ela bloquear isso, esse convite, ela prefere não assistir o conteúdo. Como eu sei disso? Nós recentemente fizemos o Viver de Mamografia. Nós tínhamos 5.000 pessoas no grupo de WhatsApp. Na aula 1,
nós tivemos 1.000 pessoas. Significa que 4.000 pessoas não foram para a aula. Um evento gratuito. Então, nós temos aqui no nosso Instagram 51.000 pessoas. Nós temos agora, nesse momento, 18 pessoas. As pessoas não estão preparadas para receber esse tipo de conteúdo. Agora, sabendo disso e você já entendendo a mecânica para chegar ao sucesso, ou você acha que um atleta de alto rendimento, ele está buscando conhecimento onde e com quem? Com pessoas que têm melhores indicadores, melhores resultados do que ele. É fato. Então você hoje, como atividade, você precisa sair desses ambientes e trocar esses ambientes por ambientes saudáveis, com pessoas saudáveis, pessoas que querem realmente te preparar para que você tenha bons resultados. Por que que a informação negativa ou a informação que não faz você crescer como pessoa e como profissional, ela te atrapalha? Porque essa informação, quando você recebe ela gera em você um pensamento. Ela gera em você um pensamento. E esse pensamento que é gerado, ele faz você ter uma ação. Por exemplo, quando eu vou na minha mãe mora em Minas Gerais. Quando eu vou para minha mãe, eu chego lá e ligo a TV. E ela só assiste programas de violência. Eu falo, mãe, por que a senhora assiste isso? Ela fala o seguinte, porque eu quero me manter informada. Ela tem 70 anos. Eu quero me manter informada. Eu falei, mas aí só passa o que não presta, só informação ruim. Ela falou assim, mas é o que tem na TV. Ela responde assim, é o que tem. Aí, todas as vezes quando a gente recebe um áudio ou uma mensagem dela no grupo da família, ela fala o seguinte, tomem cuidado, porque está muito violento em São Paulo. Da onde que vem isso? Vem da informação que ela está recebendo. E essa informação que ela recebe em grande quantidade faz ela ter um pensamento. E esse pensamento faz ela ter um sentimento. Olha só, se a informação é negativa, qual é o pensamento que vem? Excesso de informações negativas. Qual é o pensamento? Escreve aqui para mim no chat. O que você acha? É por isso que você tem que sair do grupo que está falando mal da sua profissão. Se as pessoas estão falando mal, se as pessoas não estão entregando um conteúdo que vá fazer você aprender, automaticamente o seu pensamento está alinhado com aquela informação. Ah, não tem mercado, é difícil, é duro, profissão que não tem emprego. Então, quando você ouve isso, automaticamente o pensamento, ele vem na mesma proporção. Falar, pô, essas pessoas estão certas, porque são muitas pessoas falando. Quer ver pior? É quando você tem um grupo que tem pessoas de várias partes do país. Aí você fala, nossa, eu errei. Eu errei na escolha da minha profissão. Então esse pensamento, ele vem alinhado com a informação. Só que o pensamento negativo, o pensamento de péssima qualidade, ele traz um sentimento. Ele traz um sentimento. Qual é o sentimento que vem? O principal deles é o medo. O medo de ter errado. É a insegurança de que você vai conseguir dar certo. É essa insegurança que você vai fracassar. É o medo que você investiu tempo e dinheiro e foi perdido. Presta atenção se não é isso que acontece com você. Você fala, meu Deus, eu errei. Por quê? Porque todo mundo está falando que não tem emprego. Todo mundo está falando... Aí você já generaliza. Você fala, está todo mundo falando isso. Então, na sua cabeça é assim, ó. Se a maioria está falando, é verdade. Você alucina isso, né? Se a maioria das pessoas estão falando, é uma verdade. E não é bem assim que funciona. O que nós estamos fazendo aqui todos os dias é trazendo provas para você do contrário do que essas pessoas estão falando. E te mostrando que se você realmente fizer esse passo a passo do que é ensinado, automaticamente, em breve, vai ser a sua história que nós estaremos contando lá no Papo de Mentalidade. Então o que eu preciso é que você entenda isso. Eu preciso que você
realmente tome uma decisão importante de trocar essa informação. Porque trocando essa informação, você vai trocar esse pensamento, você vai trocar esse sentimento. E por que é ruim ter esse sentimento negativo? Por que é ruim ter esse sentimento de ansiedade? Por que é ruim ter esse sentimento de medo? Por quê? Porque esse sentimento, ele vai fazer você pensar em desistir. Esse é o ponto. Quando você tem um pensamento negativo a respeito da sua carreira profissional, você vai ter esse pensamento e esse sentimento e você vai precisar encontrar elementos para mostrar que você está certo. Você precisa agora encontrar a certeza. Por quê? Porque você precisa provar para você que você não está errado. Que a culpa é do mercado, que é pequeno. Que a culpa é das faltas de vagas no mercado. Que a culpa é daquele que tem 3 empregos. Que a culpa é do ganancioso. Daquela pessoa que só quer para ela. Você precisa agora encontrar o motivo para você provar para você que você está certo. Então a gente vai ter que ir em busca disso. Nós vamos construir isso juntos agora, tá? Você precisa ir em busca disso. Então, Lucivaldo, como que eu mostro que eu acertei na escolha da minha profissão? Como eu tenho certeza que eu acertei? É quando você faz essa pesquisa da sua profissão e quando você, antes de fazer uma escolha, você experimenta o próximo nível. Marca isso, que é muito importante. Experimentar o próximo nível. E como que a gente faz isso? Como que a gente experimenta o próximo nível? Em lives como essa. Em cursos. Por exemplo, o Simas tem 70 cursos gratuitos. Em eventos, como o Simas faz, Semana da Tomografia, Semana da Mamografia. Em congressos, em encontro dos especialistas. Você vai se colocando de propósito nesses ambientes. E quando você está nesse ambiente, você pratica network. O que é network? É a possibilidade que você tem de se aproximar de novas pessoas, conversar com essas pessoas. E ontem o professor Ronilson, ele trouxe muito importante, né, o exemplo, que ele fala o seguinte: nessa hora você precisa ser interesseiro. Nessa hora você precisa. O que a maioria de vocês fazem? Vocês vão para encontros como esses e vocês se isolam. Por exemplo, vai a Cristiane e a Cíntia, são amigas, elas vão e elas se isolam, elas ficam num cantinho, as duas trocando ideias. Elas não praticam network, elas não conversam com outras pessoas, elas não dão a possibilidade de novas informações chegar. E aquele pensamento que é formado por conta da nova informação, ele acaba que se propaga, ele se perde. Porque esse novo sentimento que você está de forma intencional buscando, ele vai precisar ter uma ação importante. Olha só, presta atenção. Informação gera o pensamento, que gera o sentimento e precisa gerar uma ação. Se a informação ela é negativa, o pensamento é negativo, o sentimento é negativo, a ação vai ser negativa. E essa ação negativa é, por exemplo, não tomar a decisão de investir em conhecimento. Então, a história que você conta, pensando em proteção, eu primeiro vou arrumar um emprego, para depois eu investir em conhecimento, em capacitação. Ó, o mestre Railson, falei de você essa semana aqui. Se você conseguir entrar ao vivo, me dá um ok aí que eu te chamo aqui, tá? Se você conseguir entrar, me dá um ok. E eu falei exatamente essa questão da ação. Então você precisa entender essa mecânica. Aí você vai agir. E essa ação, se o pensamento é positivo, se o sentimento é positivo, a ação é positiva. E essa ação positiva, eu quero ver se eu consigo conversar com o Railson. Por quê? Porque tudo isso que eu estou explicando, o Railson ele fez na vida dele.
Vai lá, mestre. Quando você puder, me dá um toque. O Railson, ele fez. Ele fez tudo isso que eu estou falando para você. Ele trocou os ambientes. Ele trocou as pessoas. Ele teve um sentimento de querer buscar algo incrível para a vida dele. E ele entrou em ação. Qual era a ação? Sair de Belém e vir estudar em São Paulo no presencial. Porque naquela época só tínhamos os cursos presenciais. Qual é o resultado? É doutor Railson hoje em dia. Acho que está até no pós-doc já. É doutor Railson. Então, tudo isso que eu estou falando para você é uma construção que eu vejo onde? Dentro da própria instituição, dentro do Simas. Eu vejo isso acontecer o tempo todo. E é isso que eu quero que você faça. Então, a maioria de vocês não vão fazer nada com isso. Porque você já está com medo. Você já está inseguro. Você já está em ansiedade. Qual é o problema desse sentimento negativo? Qual é o problema? Que a ansiedade leva à frustração. E a frustração vai fazer você desistir. Ah, eu escolhi errado, realmente aquelas pessoas do grupo estavam certas. Eu vou desistir da minha profissão. E aí você desiste sem fazer nada, até que você desperta e você quer voltar. É exatamente assim que você funciona para você ficar distante da sua profissão. Que a maioria das pessoas, elas agem assim, sem entender o porquê, e acabam que elas se distanciam. E aí, mestre? E aí, tudo Que bem? bom falar com Prazer você, cara. em revê-lo, hein? Que beleza, Quanto tudo bem? tempo? Tá bom, graças a Deus. Railson, a gente está na semana da especialização aqui do Instituto e estou fazendo várias lives, inclusive falei de você aí em algumas delas, porque você é um exemplo para muitas pessoas, para mim inclusive também. E eu queria que você falasse um pouquinho, cara. Vamos voltar lá atrás, aquela história bacana. Por que radiologia? Por que você escolheu radiologia? Como é que foi se formar na área de radiologia? Como é que foi decidir ser um especialista? Como você conheceu o Simas? Conta um pouquinho pra gente dessa história. Boa noite, né, a todos aí que estão acompanhando. Primeiramente, eu conheci o Simas logo quando eu entrei na graduação em radiologia aqui em Belém, né? E foi apresentado algumas pós-graduações no Instituto Simas. Eu não sabia nem onde era São Paulo, não sabia o que era Simas ainda, né? Mas eu sabia que era um instituto que dava resultados, né? E isso, a partir daí, me gerou, né, um incômodo e para mim sair da minha cidade aqui, Belém do Pará, para ir estudar em São Paulo. E aí dei continuidade no curso aqui em Belém, né? E quando terminei o curso, surgiu uma oportunidade de criar, né, uma mensagem que fosse motivacional, que lembrasse, né, e que tivesse, né, a ética, né, do Instituto Simas. E aí eu peguei uma imagem minha lá de Boa Vista, em Roraima, e aí eu criei algumas palavras e enviei para o Instituto Simas. E com isso eu fui contemplado com uma bolsa integral para fazer uma pós-graduação em tomografia e ressonância magnética aí no Instituto Simas, né? E depois que eu ganhei a bolsa, eu falei assim, eu vou para São Paulo, vou estudar, né? Não tinha dinheiro para ir para São Paulo, não sabia nem onde era São Paulo, não sabia quanto custava a passagem de avião, né? Mas eu saí daqui e fui, né? E com isso, eu conheci novas pessoas, né? Tive várias oportunidades em São Paulo, com diversos professores do Instituto Simas, né? Eu não vou citar nomes porque às vezes eu posso esquecer de algum nome e depois eu posso ser... As pessoas vão, o Raíssa não falou meu nome, mas são várias pessoas que contribuíram para minha formação aí, né? Em São Paulo. Então, foi um caminho que eu tracei, né? Que foi um caminho de sucesso, graças a Deus. Depois que eu entrei no Instituto Simas, um ano depois eu entrei no mestrado em Biologia Celular e Neurociências aqui na UFPA, em Belém também, que me deu suporte financeiro para me comprar minhas passagens e estudar em São Paulo. Mas sempre o que eu ganhava era para investir nos estudos, né? Então,
Eu consegui finalizar todo o curso de especialização aí, né? De forma gratuita com a bolsa. E o que eu pagava era somente minha passagem. Ficava em hostels aí em São Paulo, comia misto de manhã, à tarde, à noite. Mas quando a gente quer vencer na vida, né, a gente tem que se submeter a certas coisas, né? Então, eu não acho ruim, não foi um momento ruim, isso é um momento de aprendizado também da nossa vida. Na nossa vida nós temos altos e baixos e nós temos que ser forte, levantar a cabeça e dizer que cada amanhecer é uma nova luta e nós vamos vencer essa luta e continuar, né? E aí continuei, terminei a especialização, fiquei um período no ICESP aí, com o professor Eric também, fiz um estágio em ressonância magnética. Depois fui convidado para palestrar no Instituto Siemens também, no Congresso Siemens em 2017, né? Do lado do professor John, né? E aí foi um dos marcos também da minha carreira. Então, não só o professor John, mas também outras pessoas do país, né, que estavam todos reunidos ali. Então, grandes referências na radiologia e que até hoje eu levo também para a minha vida, né? E a partir daí começou uma quantidade de convites para diversas palestras, né? Depois JPR, depois eu comecei a desenvolver eventos aqui em Belém, né? Veio o evento dos Simas também para Belém. Então, isso ficou assim, cresceu, explodiu a minha vida de eventos, emprego, tinha que dar aula em pós-graduação, em graduação, trabalhar no hospital, era uma loucura, né? E isso foi uma coisa assim, foi um estalar de dedos que aconteceu em questão de um ano e meio, em 2 anos no máximo, né? Depois finalizei meu mestrado aqui em Belém, né? E ainda assim continuei estudando e passei no doutorado, né? E finalizei o doutorado em 2021, né? E o engraçado, né, que passei o dia todo estudando hoje aqui, né? Esses dias eu estou numa caminhada de estudos aí, porque eu tenho uma prova do concurso daqui a um mês. E aí eu dei um tempinho aqui para tomar um café, eu fui olhar o Instagram rapidinho, né? Aí eu vi assim, o Instituto Cima tá online. Aí eu falei assim, eu vou entrar aqui rapidinho para ver o que é que o mestre Lucival tá comentando, né? E logo quando eu abri, ele estava falando relacionado, né, a, a não parar, né? Continuar estudando, que esse é o caminho, né? E aí eu falei assim, caraca, eu vou escutar o resto aqui, depois eu estudo daqui a pouco, né? Porque E a gente era, tá falando da mesma coisa. e era bem o que você estava fazendo, né, mestre? Era o que eu tava fazendo. Então, assim, nesse momento, né, eu tô abdicado só a estudar desde o mês de junho, que eu tô focado em estudos, de domingo a domingo, né? Mas o importante também, Lucivaldo, é que a gente tem esse foco. Mas a gente tem que tirar um momento, né, para nossa família, né? A gente, a gente tem que ter como é que eu posso falar? A gente tem que ter Um equilíbrio, um né? padrão, um cronograma a ser seguido, né? Porque a gente não pode também focar muito, vou passar 24 horas estudando e a minha família, meus amigos, né? Eu não vou ter tempo para eles, né? Então, a gente tem que tirar uma hora da nossa vida para aproveitar, né? Porque a gente também é ser humano, né? Então, quando eu vi isso, eu falei assim, deixa eu ficar aqui com o Lucivaldo, que é um grande amigo e se Deus quiser aí, né? Futuramente tem boas notícias aí para a gente conversar mais e mais ainda, hein, Bom, Lucivaldo? mestre, obrigado por você ter reservado um tempinho para falar comigo aqui. Te chamei aí de última hora, agora quando eu vi que você entrou, falei, não posso perder essa oportunidade. Deixa uma mensagem para quem está aqui, pensando aí até em tudo que você já fez na sua história, e você que é uma referência para a radiologia hoje do Brasil. Eu sei que antes, a gente contou rapidamente, mas antes de você tomar a decisão de vir
para o Simas, foi difícil, você viu um mercado fechado, e aí quando você vem para cá, que você faz um movimento diferente dos seus colegas da sua cidade, as portas se abrem, é natural. Então deixa uma mensagem para quem está aqui. Uma mensagem que eu quero deixar é que a gente não pode deixar as mensagens negativas entrarem na nossa vida, né? Quando a gente deixa, ou então quando a gente se aproxima de pessoas negativas, né? A gente começa a ter um decréscimo também. E o que eu sempre pus na minha cabeça, né, é que o mestre Lucivaldo sempre falou, ande com águia, né? Quando você anda com águias, você vai dar voos também como águia, né? Então, nunca desista dos seus sonhos, continue, né? É difícil, a gente cansa. Quando cansar, para, vai dar uma caminhadinha, né? Vai tomar um cafezinho, tomar uma água, volta de novo. Se cansou, tô com sono, dorme, aproveita para dormir também, mas sempre com um próximo dia focar, né? Sempre quando a gente tem foco na nossa vida, a gente alcança os nossos propósitos, né? Então, não desista no primeiro não, né? A gente vai pegar vários não no decorrer da nossa vida, né? E cada não me fortalece cada vez mais, né? Então, eu falo assim, eu quero estar do lado de pessoas que me levem a voos altos, né? Então, essa mensagem que eu quero deixar hoje para todos aí. Continue estudando, que eu não conheço nenhum caminho, tá? Diferente de estudar, que tire pessoas que vieram, não de uma pobreza extrema, mas que vieram de baixo, né? Conseguir ser doutor, primeiro doutor da família, né? Opa. Se Deus quiser, futuramente concursado da Universidade do Estado do Pará, mas a gente tem que sentar, né, e caminhar com cabeça erguida e obstáculos vão aparecer e nós estamos aqui para enfrentar obstáculos e vencer, né? Nós nascemos para vencer, nós não nascemos para ser derrotados. Então, obrigado aí, Lucival. Deu certo a nossa live hoje, acho que eu troquei de celular, deu Deu certo esse certo. celular que eu troquei agora. Obrigado. E aí, Em breve eu vou falar para a Laís te chamar novamente para a gente fazer um bate-papo aí, pelo menos de 1 hora, para a gente, com folga, depois do seu concurso, você já aprovado, a gente conversar aí bastante tempo, tá bom? agora vai dar certo, celular novo. Obrigado, mestre. Obrigadão, tchau para você, todo mundo aí, um abraço. Que incrível conversar com o mestre Railson, meu. Que bom que deu certo hoje, porque assim, é um ex-aluno que hoje tem aí o doutorado, é doutor, e lá atrás eu lembro da angústia, né? Ele ali como estudante saía lá de Belém, não foi fácil, é uma baita de uma história. A história do Railson é uma baita de uma história de um vencedor. Ele vinha para São Paulo, não tinha o dinheiro da passagem, para você ter uma ideia. Os pais ajudavam, não tinha como comprar comida, eles compravam lanches. Eles ficavam dentro de hostel, que é várias pessoas no mesmo quarto para pagar um valor baixo, sabe? Então, assim, olha só, olha que vida desse cara. E aí hoje ele é doutor. Aí, sabe o que vai acontecer hoje? Muita gente vai olhar para ele e vai achar que ele nasceu doutor. Vai achar que alguém facilitou o processo dele. É muito fácil você encontrar pessoas que vão rotular essas pessoas que vencem na vida através da educação como alguém te ajudou, alguém facilitou para você. E não valoriza o tanto que essa pessoa ela se esforçou. Ele falou bem aqui, né? A gente precisa separar janelas de hiperfocos para a gente ir em busca do nosso sonho. E não esquecer das outras áreas da vida. Mas nesse período de hiperfoco, você alinhando com as pessoas que estão nessa caminhada com você, tudo vai ficar mais fácil para você ir em busca daquilo que é mais importante para você. Tá bom? Então, nós estávamos falando, quando ele entrou, basicamente, nós estávamos falando um pouco sobre essa vida que se apresenta, sobre você buscar se aproximar de pessoas, porque
quando você se aproxima de pessoas, ó, vem aí novos pensamentos, novos sentimentos. Eu não sei se o Railson está aí ainda, mas o Railson, ele está falando dessa foto aqui, ó. É dessa foto que ele está falando, ó. Olha só. Lá atrás, o CIMA sempre tem essas ações, né? Nós realizamos ações onde nós damos bolsas de estudos. Uma dessas ações era a bolsa de estudo para pós-graduação. E os alunos, eles enviavam imagens com o nome CIMAS, mas eles tinham que fazer um tipo de uma montagem. Olha como ele era novinho aí, né? E aí ele pegou esse mapa e ele pegou e colocou lá o nome CIMAS, e ele colocou conhecimento, inspiração, mudança, atitude, sucesso. Olha só, conhecimento, inspiração, mudança, atitude, sucesso. Se você pegar o nome CIMAS, basicamente é o que nós estamos falando aqui. Conhecimento é transformar a informação que chega em algo de qualidade e transformar esse pensamento em positivo. E você, quando transforma esse pensamento positivo, você vai conseguir ter um sentimento melhor, um sentimento positivo. Inspiração, pessoas, encontrar pessoas nessa jornada. Mudança, atitude. Mudança e atitude é ação, uma ação focada no teu objetivo. E aí não tem como você não chegar ao teu sucesso profissional. É sobre essa foto que ele estava falando. Então, basicamente, o que nós estamos falando aqui é essa escolha que você faz. E é tudo escolha na tua vida. A escolha de você construir algo de valor ou não. A escolha de você permanecer onde você está é uma escolha também. Talvez você prefira ficar como a maioria das pessoas em reclamação. Pensa nisso, tá? Pensa nisso. Agora eu quero falar com você para a gente já caminhar aqui para o final. Nós estávamos falando sobre essa construção da informação, do pensamento, sentimento, ação, resultado. Que você precisa modelar o atleta de alto rendimento, porque para você se distanciar das pessoas que vão disputar mercado com você, você precisa mostrar que você tem qualidades que aquelas pessoas elas não têm. Mais conhecimento e mais atitude. E é sobre isso que nós estamos falando aqui. E para isso, nós temos que trabalhar em alguns pilares importantes. Ontem, nós falamos muito sobre a questão do medo da seleção, que as pessoas elas não conseguem participar de processo seletivo, elas travam em processo seletivo. E muitas pessoas elas não se desenvolvem na questão de ter uma comunicação melhor. Elas preferem continuar insistindo naquilo que não dá certo. Lembra? A diferença do persistente para o insistente. O persistente, ele tem a meta e ele vai procurar chegar na meta, mesmo que ele precise mudar a rota, mesmo que ele precise se afastar de pessoas, mesmo que ele precise construir novas amizades, fazer pontes, mesmo que ele precise mudar de ambientes, ele vai fazer tudo que for possível para ele chegar na meta. Ele não muda a meta. O persistente, ele talvez mude a abordagem, o caminho, as pessoas, faz diferente, mas ele vai em busca de atingir o resultado. O insistente não. O insistente ele é teimoso. O insistente ele é teimoso. Ele vai fazer exatamente da mesma forma até ele ficar com 70, 80, 90 anos de idade. Para ele continuar insistindo em algo que não dá certo e ele entrar num processo de reclamação e ele ser igual aquelas pessoas que só ficam reclamando. Agora, olha só. Ontem nós falamos dessa importância da comunicação. Eu quero te fazer uma recomendação. Eu estudei com uma pessoa que, na época, a mentoria dele, um mês de mentoria, custava R$7.000. É o principal professor de comunicação do país, tem 33 livros escritos. E um dos livros desse professor, ele é muito bom. E esse livro eu quero indicar para você. Eu quero indicar para... Lá na plataforma do CIMAS, nós temos vários treinamentos para te preparar para processo de seleção. Tá? Vários. Aulas, atividades, tem vários lá. Mas vamos imaginar que agora você primeiro quer ler um livro. Você fala, não, Luciano, eu quero só ler um livro. Me indica algum? Eu indico, esse aqui, ó.
esse curso de expressão verbal do professor Reinaldo Polito. Esse é um bom livro para você já começar a resolver essa questão do medo de falar em público, do medo de se expor, de se apresentar. Você vai precisar passar por isso. No YouTube do Simas também tem vídeos só falando de orientações e também te dando ali fazendo algumas atividades para que você possa melhorar essa questão da comunicação. Porque no processo seletivo, se você não falar melhor que os seus concorrentes, não vai funcionar. E olha só, uma outra coisa importante que eu preciso que você, se você conseguir comprar também, é um livro que é esse aqui, ó, Encontre o Seu Porquê, do Simon Sinek. Esse livro aqui, ele também é importante. Tem vários livros que eu indico para os alunos, mas eu quero te indicar esse aqui, por quê? O livro Encontre o Seu Porquê, ele vai te dar uma direção para qual modalidade você precisa escolher para seguir como carreira. Para você entrar de vez na aula 2, eu acho que na aula 2 ou na aula 3, eu falei da linha do generalista e eu falei da linha da dimensão vertical, que é a linha do especialista. Você precisa mergulhar na dimensão vertical, que é você se tornar um especialista de fato. Um especialista é aquele que detém conhecimento. Foi o que o nosso amigo Railson ele fez. Qual foi a dimensão que ele buscou? A vertical. Ele falou, cara, eu não quero só ser um tecnólogo. Eu quero ser um tecnólogo, eu quero ter uma pós-graduação, quero ser especialista, eu quero fazer o mestrado, quero fazer o doutorado e, logo em breve, o pós-doutorado. Vai ser um dos poucos tecnólogos no Brasil com pós-doc, né? Doutor ele já é. Então, assim, é isso que você precisa se atentar. É isso que você precisa se atentar. Você olhar para aqueles atletas de alta performance e você fazer exatamente, ter o mesmo esforço, a mesma dedicação que esses atletas dentro da sua profissão. Então, o Encontre o Seu Porquê, ele vai te dar essa orientação. Lucivaldo, por que você indica isso? Porque, olha só, há muitos anos a gente vem falando de histórias profissionais. E esse foi um dos livros que eu escrevi, né? Minha História na Radiologia, as Trajetórias Profissionais. Aqui tem 51 histórias de pessoas como você, que talvez quer melhorar de vida, quer chegar ao sucesso profissional. E aqui a gente está retratando exatamente as histórias das pessoas que acreditaram na radiologia. Então, não, eu quero fazer radiologia. E tem várias histórias incríveis aqui. Esse livro é de 2018. E eu quero que você tenha uma atenção para as histórias, principalmente para histórias como a do Railson. Nós gravamos o Papo de Mentalidade, tá lá no YouTube. Você tem que assistir a história, porque dentro da história você é aquela troca da informação para gerar um novo pensamento, para gerar uma nova ação e trazer novos resultados. Se você faz isso com constância, se você faz isso sempre, automaticamente você vai construir um resultado incrível na sua vida. Você vai construir resultado de sucesso. E um outro livro incrível, que aí é uma orientação que vai mudar a sua maneira de pensar, e você precisa pensar nisso. Você precisa pensar nisso. Por quê? Porque a minha mãe, com 70 anos de idade, hoje até brinquei lá no grupo da família, eu falei, nossa, não acredito que eu estou vendo isso, porque eu saí de casa aos 18 anos de idade, me casei aos 18 anos de idade. E desde 22 anos de idade, que eu já venho fazendo, eu já tenho na minha cabeça o que eu vou construir. Já estava certo para mim. Então, uma das coisas que eu fiz foi sair de casa. Quando eu saí de casa, com 18 anos, eu mudei o ambiente, mudei as pessoas. Tudo isso que eu estou falando para você nas lives, eu fiz. Eu fiz. Então, eu quero... A Elisandra, quer ser a próxima, quer participar do próximo livro? Vamos lá. Vamos construir isso. Então, assim, esse livro aqui, ele é essa base, esse pilar importante para mudar toda a sua história. Se você entender o que está escrito nesse livro,
E eu quero que você compre esse livro. De todos que eu indiquei, se você falar, Lucivaldo, por enquanto eu vou focar em um, vem para esse aqui, tá? Vem para esse aqui. Porque esse daqui, inclusive, ele é um livro que vai fazer você tomar as decisões importantes para você em busca do que é mais importante para você. Eu fui lá, eu tentando entender a mentalidade da minha mãe, já trouxe isso na aula 1. Eu vi que todas as vezes que ela ganhava dinheiro, ela se desfazia do dinheiro. Ela fazia de tudo para se desfazer do dinheiro. Era como se fosse uma meta dela, o objetivo. Então, ela comprava cestas básicas, ela doava, ela emprestava e não precisava pagar. Ela gastava tudo. Eu falei, mãe, mas por que esse comportamento? E ela falou uma coisa para mim que ficou gravado na minha cabeça. Eu tenho raiva do dinheiro. Eu falei assim, nossa, como assim? Ela falou, eu tenho raiva. O dinheiro chega, eu mando embora. E aí, o que eu prestei atenção? Os filhos foram programados também para repetir os mesmos comportamentos, os mesmos padrões. Mesmo de forma inconsciente. Lembra a informação chegando? Quando você é uma criança, uma adolescente, a informação chega e você não presta atenção, mas ela está ali. Ela está te rodando ali. Ó. Ela está te rondando ali. Ela está entrando no seu subconsciente. E você repete exatamente os mesmos comportamentos. Principalmente os seus principais mentores, seu pai e sua mãe. Você repete exatamente igual. Se você é mãe, você provavelmente tem filho, você está falando exatamente o que sua mãe falou para você quando você era uma criança. Aí você fala, nossa, eu pareço minha mãe falando. É porque nós somos programados a repetir exatamente as informações que nós recebemos, tá? Então, recentemente eu fui lá e ela falou, eu conversando com ela, e ela falou, meu filho, tomei uma decisão. Eu falei, ah, é? Que decisão? Ela falou assim, eu quero viajar pelo Brasil. Eu falei, nossa, que incrível. A senhora sabe que para viajar pelo Brasil, a senhora tem que ter dinheiro, porque sem dinheiro a senhora não consegue. Ela falou, por isso eu estou poupando. Aí eu falei, o quê? Me fala mais. E ela começou a falar que ela está guardando dinheiro. Então ela pega uma parte do que ela ganha e ela guarda. E é um ensinamento, é um princípio de Salomão. Salomão fala o seguinte, quando você pega todo o seu dinheiro que você ganha, uma parte vai para o seu dízimo, para doação, outra parte vai para reserva. E aí ela pegou e ela... Ah, eu estou guardando. Eu falei, ah, interessante. Só que, presta atenção o que aconteceu hoje no grupo. O meu irmão postou a mesma coisa, que está guardando. O meu outro irmão mais novo, mesma coisa, está guardando. Aí eu falei, olha que interessante, a família guardando dinheiro. Ah, e lá atrás, quando eu tinha 23 anos, de lá para cá que eu venho falando, eu era o doido, que ficava falando uma coisa e vocês não aceitavam. E hoje está todo mundo aí fazendo sua reservinha. Sabe de onde veio tudo isso? Veio de receber a informação. E quando você recebe a informação, mesmo que você não queira receber, por isso que é importante você reservar playlists de conteúdos para você estudar, seguir professores, mentores, pessoas que têm um conteúdo bacana e que eles estão exatamente tendo os resultados que você quer ter. Mesmo que você não queira, você fala, putz, de novo uma live com o Lucivaldo, vem. De novo um evento lá do Viver de Mamografia, de Tomografia. Se você quer viver dessas modalidades, vem, deixa entrar. Põe o seu fone, reserva um lugar, põe o seu fone, pega o seu caderninho de anotações e vem. Por quê? Se você deixa essa informação, automaticamente, com o passar do tempo, vai você estar de frente com a sua oportunidade. E eles estão fazendo isso. Sabe de onde veio isso? Da informação que foi repetida várias vezes. E escreve uma coisinha no seu caderno. Repetição, ela é a mãe de todas as habilidades. Repetição, ela é a mãe de todas as habilidades. Por isso que quando você faz você vai lá, faz um exame por várias vezes, você, radiografia de tórax. 5 anos você radiografando o tórax, você vai ficar mestre naquilo. 5 anos fazendo uma mamografia, você vai ficar mestre naquilo. Eu trabalho com ressonância magnética há exatos 20 anos que eu trabalho com ressonância magnética. Faço ressonância magnética dos olhos, com os olhos fechados. Por quê? Repetição, ela é a mãe das habilidades. Então você precisa entender isso. Deixa essa informação chegar. E é esse livro aqui, ó.
Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker. Então você precisa, esse livro aqui, ele é pilar para você. Ele é ponto central. Porque nas áreas da tua vida, e lá na mentoria, nós trabalhamos 10 áreas, 10 pilares. Esse pilar, ele é o central. Esse pilar, ele é o central. Porque às vezes a pessoa fala o seguinte, pessoa de mente pobre fala o seguinte, dinheiro não é tudo. Realmente não é tudo, mas vai precisar da saúde para você ver se não é tudo. Dinheiro não é tudo. Vai querer mudar de casa para uma casa melhor, para um bairro melhor. Vai querer dar educação para os seus filhos melhor. Vai querer dar um segundo idioma para o teu filho. Você só consegue com dinheiro. Sem dinheiro você não consegue. Quer conhecer um outro país? Sem dinheiro você não vai. Quer fazer um cruzeiro? Sem dinheiro você não faz. Ah, mas isso para mim não é importante. Ué, então você está fazendo o que na vida? Só acordando, trabalhando, vindo para casa, dorme, acorda, trabalha, vem para casa. É isso que você faz? Que vida sem graça, hein? Que vida chatinha. Então você tem que pensar nisso, tá? Pensa nisso. E como eu fui construindo isso? Eu fui construindo isso quando eu entendi que eu precisava experienciar, após um tempo, né, já conquistando algumas coisas, eu precisava experienciar, trazer tudo isso para você, mas viver tudo isso. Porque só trazer para você não dá. E aí eu comecei a viajar o mundo, comecei a conhecer lugares, e eu viajei 33 países. E um dos países que eu mais gostei de ir foi esse país aqui, ó. Machu Picchu, lá no Peru. Esse lugar aqui, ó. Então, quando eu fui lá para Machu Picchu, no Peru, eu vi algo que era surreal. Tá entre uma das principais maravilhas do mundo. E eu comecei a viajar por esses lugares. E isso me provocava a sempre fazer uma pergunta. Por que que o ser humano, ele não experimenta também realizar os seus sonhos? Aqui é eu e a Lúcia, que é uma amiga da profissão. E aqui é uma das ações que eu mais gosto de fazer, que é doar livros. E eu estou doando esse livro para a Lúcia, que é um projeto que eu criei. Estou doando esse livro para a Lúcia, lá em Machu Picchu. Só que, quando eu viajo para um lugar assim, e eu vejo da onde eu saí, e tudo que eu apliquei na minha vida, eu me sinto na responsabilidade de trazer isso para vocês. Eu quero que você veja tudo isso e você faça escolhas, tome decisões e faça suas escolhas. Que se é possível alguém viver isso, e eu mostro para você de onde eu vim, eu quero que você também viva e tenha as mesmas experiências. Porque não faz nenhum sentido você passar por essa terra sem você viver coisas incríveis, sem você experienciar coisas incríveis. E o que a maioria das pessoas estão fazendo é deixando a vida levar, né? Como aquela música do Zeca Pagodinho. Elas vão deixando a vida levar e elas não experimentam isso. Não experimentam realmente o que a vida está lhe oferecendo, que é viver nessa abundância. E a gente falou em uma live que você é o melhor projeto de Deus, então você não pode passar por aqui e simplesmente ficar em sofrimento. E aqui, para a gente fechar o conteúdo de hoje, são 2 momentos da minha vida. Aqui, nessa foto, eu mais novo, com 12 anos de idade, é eu dentro de um lava-rápido, lá em Santo André, todo sujo, na pobreza total, sem recursos, com sonhos, com vontades. E aí eu pensei o seguinte, eu não quero passar a minha vida toda com essa escassez. Eu não quero passar a minha vida toda com essa dificuldade. Como eu faço para sair disso? O que eu preciso fazer para sair disso? Aí, uma certa vez, uma pessoa falou o seguinte, para você sair disso, Lucivaldo, você precisa estudar. Alguém lá atrás me disse isso. Você precisa buscar conhecimento. O conhecimento vai levar você para onde você quiser. E aí eu fui buscar esse conhecimento. E aqui, em um outro momento, já eu fundei o Instituto Silas de Ensino. E eu quero mostrar isso para você, para dizer o seguinte, é possível você construir algo bacana na sua vida também. Então, a aula de hoje, nós falamos sobre essa mudança do ambiente por escolha.
te trouxe livros, filmes para você se alimentar de uma nova informação. E essa nova informação vai fazer você pensar diferente, vai fazer você agir diferente, vai fazer você ter novos resultados. Tá bom? E eu quero deixar uma mensagem para você refletir. E a minha pergunta para você é: você está vivendo de propósito a vida que você quer viver? Você está vivendo o melhor da vida? Você tem orgulho da sua história? Você tem orgulho da pessoa que você se transformou, que você vem se transformando? Você provavelmente tem a minha idade, ou são mais novos, e você vai construir toda uma história, como eu. Vou chegar lá aos 60, 70 anos de idade e nós vamos fazer um exercício, eu e você. Nós vamos olhar para trás. E nesse exercício, você vai ter que me dar uma resposta. Eu estou orgulhoso. Eu vivi de propósito. Eu construí a vida que eu queria de propósito. Eu não vejo outra forma, e como lá atrás eu ouvi alguém falando para mim, cara, o conhecimento é o único caminho. Não existe outra possibilidade. Você vai ter que estudar, você vai ter que se desenvolver, você vai ter que se aproximar de pessoas, vai ter que se inspirar em pessoas, você vai ter que praticar network, você vai ter que fazer movimentos diferente do que a maioria das pessoas estão dispostas a fazer. A linha de chegada é teu sucesso. A linha de chegada é você conquistar aquilo que você programar. Você precisa fazer um planejamento. Ter essa meta, esse desejo, esse objetivo de chegar. E você precisa planejar isso. Mesmo que hoje você não se sinta capaz. Mesmo que você fale o seguinte: Lucivaldo, hoje não consigo, cara. Não tenho apoio de ninguém, não tenho recursos. Hoje, mesmo que você conte essa história para você. E eu estou aqui para te falar que basta você tomar uma única decisão de fazer diferente, que você é capaz de encontrar na jornada, no caminho, as ferramentas possíveis para você brilhar. Estou te falando, eu sou prova disso. Te trouxe fotos, imagens para você entender isso. Trouxe um ex-aluno aqui para você entender isso. Como eu vou chegar lá, não sei. Mas eu tomo uma decisão de ir, de avançar, de evoluir. Para quando eu chegar lá nos 70 anos de idade, 80, eu olhar para trás e ter orgulho dessa história construída, de propósito. Nós estamos na reta final das inscrições para as turmas agora de agosto. Nós vamos abrir as inscrições, nós vamos formar, já formamos as turmas, mas nós vamos iniciar as turmas dos nossos cursos de pós-técnico e pós-graduação. E o meu convite para você é que, se você está no momento de entrar para uma turma dessa, chama aqui no direct, coloca lá: eu quero fazer parte do grupo VIP, eu vou te colocar no grupo VIP para você entrar nas turmas que já estão confirmadas. E você dá esse pontapé inicial para construir uma história incrível. É o que eu espero que você faça. Foi a decisão que o meu amigo Railson fez lá atrás, e hoje, quando a gente conta a história dele, quando eu encontro ele em congresso, a gente fica muito feliz de olhar para trás e falar: cara, que orgulho dessa história que você construiu. Eu quero que amanhã seja você contando a sua história para outras pessoas, tá bom? Fica bem e até o nosso próximo encontro.